quais são os pontos de atenção para o sabonete antisséptico com clorexidina? Pessoal, primeiro, pedir os laudos, né? Porque se ele tem a questão da clorexidina, ele também precisa ser dermatologicamente testado, né? Pedir um laudo de eficácia do produto, da concentração da clorexidina, porque lembra, né? Existe uma formulação balanceada. Então, segue os mesmos critérios, só adicionando a questão da eficácia e do percentual de clorexidina nesse sabonete, tá? Mas reforçando, o que a gente tem de orientação hoje, globalmente e nacionalmente, são sabonetes sem uso do antisséptico, tá? Ah, mas eu tô muito acostumada, eu tô na saúde há 70 anos e 70 anos a gente usa antisséptico. Pessoal, tudo mudou. Principalmente pós-pandemia. E hoje não tem necessidade. Por que eu chamo a atenção de vocês para isso também? Porque eu sei que o custo é um problema muito grave nos hospitais. Então, obviamente, um sabonete com antisséptico, ele tem um custo muito maior do que um sabonete neutro. Então, às vezes, você pode escolher um sabonete neutro com qualidade e ainda investir em outros produtos, tá bom? Vamos seguir. Quando a gente chegar na parte da higienização das mãos, da fricção alcoólica das mãos, o primeiro ponto que eu trago para vocês na escolha do produto é quando eu falo de álcool, né? Qual é o álcool que eu vou escolher? É gel? É em espuma? É em spray? Vocês precisam definir de acordo com a realidade de vocês. O que eu trago para reflexão, que a gente encontra bastante na literatura, é muita comparação entre o gel e a espuma. Por quê? Porque a gente fica com aquela questão, precisa render muito, precisa render muito. Só que a espuma, você precisa colocar nas mãos o tamanho de uma bola de golfe. Para quê? Para que tenha a quantidade de álcool suficiente, porque a espuma, né, ela tem adição de água ali para poder virar espuma. Então, mas eu tenho espuma e eu faço um acionamento. Então, você está usando a quantidade de álcool insuficiente na sua mão. Só que o que isso implica, pessoal? Ela vai demorar mais a secar, porque eu vou ter muito produto na mão. Então, a gente precisa... então você está dizendo que eu não tenho que escolher álcool em espuma. Não, não é isso. Só estou avisando que se você escolher o álcool em espuma, você precisa educar o seu hospital a fazer um acionamento suficiente que tenha um tamanho de uma bola de golfe na mão. Porque se você usar menos do que isso, pode estar sendo... ineficaz para a questão da higienização das mãos. E a gente tem alguns estudos, eu tenho uns muito bons, que mostram que a maioria dos produtos não atendem a AN 1500, que é a principal norma europeia de higienização das mãos, tá bom? Então, beleza. Então, ainda falando um pouquinho da questão do álcool, por que o álcool é a solução padrão ouro da Organização Mundial de Saúde? Porque ele é eficaz contra todos os tipos de multiresistentes de ação rápida. Então, quando você compara, por exemplo, com a clorexidina embaixo, ela não tem ação boa contra gram-negativo, nem contra a micobactéria e alguns fungos. Então, mostra a superioridade do álcool e, por isso, a importância de se escolher um bom produto, tá? E tem o nosso guideline também, trouxe só para poder trazer para vocês, né, a questão do álcool versus a clorexidina, no guideline de higienização das mãos. A gente tem diversos estudos, trouxe aqui também, falando também da questão da resistência da clorexidina ao longo do uso. Mas você falou que ia começar a falar de álcool, sim, para explicar para vocês que o melhor álcool é ele sozinho, não é associado com clorexidina, é ele absolutamente sozinho, tá? E aqui também, aqui eu gosto muito desse estudo, é um álcool, vocês podem olhar no estudo A, ele sozinho, e no B, ele com clorexidina. Ele sozinho, ação muito mais rápida, mais eficaz quando compara com a clorexidina, e na conclusão, que eu deixei ele de vermelhinho, ele ainda tem a questão de irritar a pele com a clorexidina. Então, ainda tem essa questão da alergia, tá? Então, quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter ao escolher o meu álcool para a higienização das mãos? Tati, quando você fala de higienização das mãos, é qual? A antisséptica, né? A de antisepsia cirúrgica das mãos ou a simples? As duas, né? Então, porque hoje a gente tem a recomendação não somente para a higienização simples das mãos como solução padrão ouro, mas como também a solução antisséptica
no centro cirúrgico, né? Então, não se recomenda mais as escovas de clorexidina desde 2002 pelo CDC, vindo pelo Guideline de Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico, Manual da Anvisa de 2017, Nota Técnica 01/2018 da Anvisa, aonde, né, fala que ele desencoraja o uso das escovas, ou seja, gente, é para usar o álcool tanto antes das cirurgias, obviamente o álcool específico, como também no nosso dia a dia. Legal. Então, quais são os pontos de atenção para escolher esse produto? Primeiro, os laudos, né? Então, eu preciso solicitar os laudos de maior incidência na higienização das mãos. Eu gosto muito da N1500, então é o padrãozão que eu normalmente solicito, eu acho que é muito importante. Um outro laudo que eu não posso esquecer é o laudo de estabilidade, que a gente chama de shelf life. Tati, como assim? Me explica. Galera, a gente precisa entender que o álcool ele parte de uma concentração. Exemplo. Existem algumas marcas no mercado que são 80, outra 76, outra 72. Ele iniciou com essa concentração. Mas a partir do momento que eu abro esse álcool, ele começa um processo de oxidação, ele vai evaporando. Então, essa concentração ela vai diminuindo. Eu preciso garantir que a concentração final dele seja 70. Ele não, a gente erra muito. A gente coloca, não, eu quero álcool a 70. Ele não precisa começar a 70. Ele pode começar um pouquinho mais. O importante é que a final dele, se ele for gel, obviamente, seja 70, porque se ele for líquido, pode ser de 60 a 80. Eu vou mostrar isso para vocês na RDC 42, tá bom? Então, eu sempre peço, fora a questão dos micro-organismos, um laudo de estabilidade e validade. Exemplo, qual é a validade desse álcool? Vocês sabiam que existem duas validades? Dele fechado e dele aberto? Ah, fechado são X anos. E a partir do momento que eu abro, são quanto tempo? Porque existem marcas que é 1 ano, existem marcas que são 3 meses. Choquem, existem marcas que são apenas 1 mês. Então, se você abriu, colocou na parede, você tem 1 mês para consumir o álcool, tá? Então, muita atenção a esses dois laudos, tanto dos micro-organismos como da estabilidade, e eu também normalmente solicito da eficácia, tá? Então, outro ponto importante é a questão dos dermatestes, né, que são chamados, que são, se ele é dermatologicamente testado. Tati, como assim? A OMS lançou para o mundo, né, obviamente, o percentual alcoólico mais emoliente, que normalmente é a glicerina, mas existem diversas marcas que usam vários tipos de emoliente. Então, a gente precisa entender se ele é dermatologicamente testado. Chamo também a atenção para a viscosidade, não só pelo rendimento, porque ninguém gosta daquele álcool gosmento, que vai ficar grudando na mão. Então, é bom fazer um teste, se ele tem algum efeito tixotrópico, se ele tem algum outro efeito que favoreça essa adesão, é extremamente relevante, tá? Outro ponto também é a secagem, né? Se eu tenho um álcool que demora muito tempo a secar, não vai fazer sentido, né? Porque as pessoas não vão utilizar, vão ficar como úmida, vão ficar sacudindo, assoprando, passar no jaleco. Então, é um outro ponto de seleção importante para a escolha desse meu álcool, como também a dispensação, como a gente falou lá no sabão para lavagem das mãos, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, o que eu destaco para vocês? Quando a gente fala do álcool, né, eu já citei um pouquinho tanto da lavagem das mãos, eu trouxe a RDC, trouxe o OMS, e agora eu queria trazer como destaque a RDC 42, porque afinal a gente está no Brasil, né? Então, a RDC 42... ela obriga, né, as instituições de saúde a ter preparação alcoólica. Ela obviamente, ela fala de aonde colocar, né? Mas o meu foco aqui foi somente na seleção, como é a nossa proposta, tá? Então, o que eu chamo a atenção de vocês aqui na seção 3, no artigo 9 e 10? Ó, quando for preparação contendo álcool, preparação alcoólica para higienização sobre forma líquida, ou seja, se o álcool for líquido, a concentração final pode ser entre 60 e 80. Galera, final. Então, a maioria dos álcools vão partir de uma concentração maior e ela vai diminuindo, porque, obviamente, ele vai ressecar. E olha, recomenda-se que contenha emolientes em sua formulação para evitar o ressecamento, como a gente já falou sobre isso, tá? Quando for em gel, em espuma ou outras, concentração final mínima de 70. Por que eu falo final mínima? Porque lembra, ela precisa ter
é iniciada uma concentração, mas ela vai oxidando, vocês precisam prestar atenção nisso, tá? E que tenham testes, obviamente, em vivo, que na minha opinião é o melhor, ou in vitro, né, para comprovando a redução do número de micro-organismos. E, obviamente, também com a questão de emolientes, tá? Eu, particularmente, gosto de dermoprotetores, porque protege a pele do usuário, né? E aí, seguindo um pouquinho ainda dentro da Anvisa, eu trouxe a nota técnica, né, que orienta, faz algumas orientações gerais de higienização das mãos. Então, a gente tem aí, mais uma vez, falando a questão, né, de forte e desagradável odor do álcool, a sensação de mão pegajosa, a questão das fragrâncias, como eu falei lá, pode ser que não seja tolerado, isso não tem sinergia com a questão do álcool, né? Então, outra questão importante é a verificação do registro. Esse álcool, ele tem um registro na Anvisa, tá tudo certinho. Queria trazer uma polêmica aqui para vocês com relação a ser cosmético. Eu sou muito acionada por causa disso. Galera, o álcool, ele tem emoliente. Devido à presença do emoliente, ele é classificado como cosmético. Mas não é porque ele é classificado como cosmético que não pode ser usado no ambiente de saúde, muito pelo contrário. Até porque existe o registro e existem todos os laudos que comprovam. Isso não tem nenhum problema. Nenhum. Ah, mas eu quero um registrado como medicamento. Gente, não vai fazer a mínima diferença. O que vocês têm que solicitar são os laudos, o shelf life, que é a validade, a estabilidade, a eficácia do produto, porque se tem emoliente, vai ser classificado como cosmético, tá bom? Então, seguindo ainda de novo, né, ela faz a menção RDC 42, falando das concentrações que a gente já falou. Então, como eu falei, só reiterando, a gente precisa verificar a eficácia, né, das preparações alcoólicas, a questão da tolerância cutânea, pedindo os dermatestes, né, que é se ele é dermatologicamente testado, a questão do odor, cor e consistência, como eu trouxe para vocês, a viscosidade, a questão se tem um cheiro muito forte, porque se tiver um cheiro muito forte, as pessoas não vão usar. Em relação à cor, precisa ser transparente. E o tempo de secagem, como eu já tinha citado para vocês, tá na nossa nota técnica. Porque, mas por que eu tenho que ver isso? Eu vou pegar um álcool extremamente pegajoso que demora 1 minuto para secar. Ninguém vai utilizar, certo? Então, qual o caminho, Tati, eu preciso seguir, né? O que eu tenho que fazer? Qual é a norma que eu tenho que seguir? Pessoal, assim, dentro do Brasil, a gente tem todas as RDCs, né? A gente tem a RDC 42, a gente tem a nota técnica para lavagem das mãos, RDC 7, todas as outras que eu trouxe, mas existem referências nacionais, né? Então, assim, a EN 1500, que é a principal norma europeia para a higienização das mãos, a 12791, que são os critérios para antisepsia cirúrgica das mãos com preparação alcoólica, eu particularmente adoro. Então, o álcool que atende a essas normas me saltam os olhos, né? As RDCs, como eu falei, a nota técnica, ou até, né, as ATSMs, que são mais vinculadas à questão americana, né? Os Estados Unidos, FDA, e daí vai. Tá? Então, qual que você acha que eu tenho que seguir? A gente tem que seguir aquele que de acordo com o nosso padrão, né? Então, eu particularmente sempre indico as normas europeias, que são as mais completas, as mais abrangentes com relação a micro-organismos e ao tempo, né? Eu gosto muito de estudos, pessoal, que traz tempos factíveis. Eu tenho um álcool maravilhoso, ele mata a pseudomonas em 1 minuto. Obrigada, não me atende. Eu preciso de um álcool rápido, porque as pessoas no dia a dia não vão higienizar as mãos em 60 segundos. Então, por isso que essas normas, esses critérios são tão importantes para eu poder escolher o meu produto ideal, tá bom? Então, só reforçando, né, o nosso principal desafio é a eterna briga do custo versus a qualidade, mas aí eu trago para vocês, né, quanto que vale uma infecção. Então, a gente está vendo aí na mídia, o jovem amputa a perna após infecção, com bactéria severa, o hospital é condenado a pagar uma pensão vitalícia, né, a um paciente que teve infecção. Mas aí eu pergunto para vocês, qual foi o preço disso para o paciente? Então você está me dizendo que se eu escolher um produto bom, eu vou conseguir evitar tudo isso. O que eu estou dizendo para vocês é que, de acordo com a literatura e com a Organização Mundial de Saúde, se eu conseguir, né, um produto de qualidade com adesão à higienização das mãos, eu consigo evitar 70% dos casos de infecção. Tatiana, e os outros 30%? São outros casos.
cuidados, né, gente? Antibiótico, profilaxia, imunidade do paciente. A gente sabe que a infecção é multifatorial, mas 70% dos casos a gente consegue evitar. Tem um livro que chama O Gesto que Salva, que eu gosto muito, que ele traz um número que me impacta. De 6 a 8 milhões de pessoas poderiam ser salvas se os profissionais higienizassem as mãos da forma correta e no momento correto. Aí alguém pode perguntar, ué, mas a questão não é só a higienização das mãos? Mas se o produto for ruim, as pessoas não vão usar. Vai ressecar a mão, vai machucar e vai ser mais um impedimento para adesão a essa prática tão fundamental como eu trouxe lá do início. Então, escolher um produto para higienização das mãos não pode ser, mas é porque sabe como é que é, né? Eu compras aqui, tem que ser o mais barato. Então, a gente precisa mostrar isso. Nossa, olha essas legislações, olha tudo que eu consigo evitar. Porque não é questão de ser o mais caro ou ser o mais barato, tem que ser o que é o melhor. Né, o de melhor qualidade, porque não é qualquer prática, é a principal prática de controle de infecção. Tá? Então, são os grandes desafios, né? Eu trouxe aqui a questão do ressecamento, chama a atenção de vocês, principalmente que a escolha do produto. Eu recebi muita foto na pandemia com mãos assim. O tempo, né? Então, eu não tenho tempo para isso, isso dá muito trabalho, ter que montar recurso, provar e tal. Galera, se a gente não tem tempo para a higienização das mãos, eu não sei com que a gente vai ter tempo para controlar a infecção, né? É a principal medida, não tem o que fazer. A gente pode ter o melhor protocolo, os melhores dispositivos, as melhores inovações, os melhores robôs, os melhores estudos. Lembra que a mão que vai operar tudo isso, se ela não tiver higienizada corretamente, com o produto certo, da forma correta, tudo vai ser em vão. Então, eu acho que o tempo é um desafio, sim, eu entendo isso, mas para a higienização das mãos não pode ser, tá? Então, eu estou fechando aqui para vocês quais são os critérios de seleção, né? Primeiro, a questão do registro e documentação, eu acho que é extremamente relevante. Segundo, todos os laudos que a gente comentou. Terceiro, a questão da tolerância, né? Então, entender que é fundamental que o usuário tolere esse produto, que vocês levem a teste. E quando eu boto aqui outros específicos, né? Se eu estou falando de sabão, eu olho a questão do pH. Se eu estou falando do álcool, eu vejo a viscosidade, os emolientes, o odor, o tempo de secagem. Então, acho que são os critérios importantes, esses 4, assim, saltando aos olhos, para a gente poder escolher um bom produto, tá? Então, acho que eu estou no meu tempo certinho, né? Queria saber se tem alguma dúvida. Agradecer, eu gosto muito dessa frase, né? Eu acho que ela tem muito a ver com a gente de controle de infecção. Eu digo que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A gente tem que fazer diferente, a gente tem que mostrar, a gente tem que provar, principalmente que a gente tem uma portaria aí que defende o controlador de infecção, né? Principalmente para a escolha de produto, levando sempre o melhor para os nossos pacientes e para os nossos colegas de assistência, tá bom? Pessoal, muito